Você algum dia já ouviu alguém dizer que um Rolex falhou? O fato é que ele é conhecido por nunca falhar. Ver as horas em um Rolex é apenas um detalhe. Com relógios atemporais e de qualidade mundialmente reconhecida, carregá-lo no pulso é sinônimo de inovação, pioneirismo e status. Em 1905, depois de estágios em relojarias na Suíça, o alemão Hans Wilsdorf, então com apenas 24 anos, fundou com seu cunhado, o inglês Alfred Davis, a empresa Wilsdorf e Davis, sediada na cidade de Londres. A empresa importava, montava e distribuía relógios com mecanismos suíços da Hermann Eigler. O grande sucesso teve início no ano seguinte, com a decisão tomada por Wilsdorf em especializar-se somente em relógios de pulso, um mercado emergente naquela época. Os primeiros relógios da empresa eram geralmente marcados como WD, mas somente no interior da parte traseira da caixa. Embora os relógios de bolso fossem a norma vigente, Wilsdorf já podia ver as vantagens de usá-la no pulso. A produção incluía uma variedade de caixas, casuais, formais e esportivas. Esses modelos eram vendidos para joalheiros que posteriormente colocavam suas próprias marcas nos relógios. Por ser de fácil pronúncia em todos os países da Europa e curto o suficiente para se adequar ao mostrador do relógio, somente em 1908 o nome Rolex foi adotado. A escolha do nome foi arbitrária e sem nenhum significado especial, sendo a primeira marca a utilizar o sufixo X. Porém, muitos acreditam que Rolex provavelmente venha das palavras francesas horloger exquise. Em português, significa relojaria requintada. Outros ainda dizem que Wilsdorf sonhou com a palavra ao andar em um ônibus em Londres, tendo sido inspirado pelo som do relógio ao ser dado a corda. Mesmo sabendo que a precisão desses modelos precisava ser melhorada, pressentia que poderiam se tornar não apenas elegantes, como também confiáveis. Foi então que, para convencer o público de que seus inovadores relógios eram dignos da mais alta confiança, equipou-os com mecanismos extremamente pequenos e precisos. Produzidos por uma manufatura de relógios sediada em Biel, na Suíça, inicialmente foi criticado pelos conservadores, mas ganhou o apoio de atletas e aventureiros da época, que necessitavam consultar as horas de uma forma mais prática. A empresa concentrou-se inicialmente na qualidade dos mecanismos. Seu incansável empenho para desenvolver um dispositivo que pudesse garantir a precisão cronométrica de seus relógios não tardou em dar frutos. Isso porque, em 1910, ele mandou um de seus relógios para ser testado na oficial Watch Rating Center, em Biel, na Suíça, no qual foi concedido pela primeira vez na história o certificado suíço de precisão cronométrica a um relógio de pulso. Outra validação ocorreu em 1914, quando o Observatório Kew de Londres concedeu um certificado de precisão classe A, distinção até então conferida exclusivamente a cronômetros da Marinha. Foi a primeira vez que um relógio de pulso recebeu o status de cronômetro, uma classificação que mesmo nos dias de hoje é obtida por relativamente poucos relógios. A partir dessa data, os relógios Rolex tornaram-se sinônimos de precisão. Pouco depois, em 1919, pressionado pelos altos custos de importação impostos pelo governo inglês, a empresa se mudou para Genebra, na Suíça, cidade de renome internacional por sua tradição relojoeira. A Montrax Rolex SA foi oficialmente registrada em Genebra no ano de 1920. Com um certificado de cronômetro, a exatidão da medida do tempo foi considerada sob controle, e Wilsdorf começou a trabalhar na melhoria da confiabilidade de seus relógios. Um dos principais problemas daquele tempo era a poeira, o calor e a umidade que entravam progressivamente através do fundo da caixa e da coroa, danificando assim os intrincados movimentos mecânicos. Em 1922, apresentou sua primeira tentativa de fabricação de um relógio à prova d'água e poeira, o submarino. Porém, o design se revelou inviável,
pois dependia de uma caixa externa para proteger o corpo do relógio. Essa proteção externa devia ser aberta diariamente para dar corda no relógio, fragilizando a junta de vedação da abertura. Para então resolver esse problema, a empresa desenvolveu uma revolucionária coroa com dupla trava que era rosqueada na caixa, como se fosse uma escotilha de um submarino, para criar um selo hermético, garantindo assim proteção otimizada para o mecanismo. Isso marcou o surgimento, em 1926, do modelo Oyster. Esse relógio representou um marco fundamental na história da Rolex. O primeiro relógio de pulso com garantia de impermeabilidade, resistência a choques e ação do ar e de poeira transformou para sempre o mundo da relojaria. Para ser equipado com uma caixa hermética fechada que garantia total proteção para o mecanismo, vedada como se fosse uma ostra. O modelo foi batizado de Oyster, justamente ostra em inglês. O primeiro relógio à prova d'água foi inteligentemente anunciado ao redor do mundo, e a Rolex soube tirar proveito publicitário de sua superior qualidade. Naquele tempo, o público era particularmente cético se o relógio seria realmente à prova d'água. Contudo, após ver o relógio dentro de um aquário em uma vitrine, muitas pessoas eram convencidas. Essa campanha gerou uma enorme divulgação da marca Rolex entre os consumidores. Mas outro episódio foi de extrema importância para convencer definitivamente os consumidores. Em 1927, uma jovem inglesa chamada Mercedes Glatze cruzou a nado as águas geladas do Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França, com um Rolex Oyster no pulso. Ao final da travessia, que durou aproximadamente 10 horas, o relógio continuava a funcionar perfeitamente. Para divulgar o grande feito, Wilders colocou uma foto da nadadora no jornal londrino Daily Mail, ressaltando o grandioso feito com a frase: "Maravilhoso relógio que desafia os elementos. A prova de umidade, prova de água, a prova de calor, prova de vibração, a prova de frio, a prova de poeira." Nas publicidades dessa época, o relógio Oyster desafiava os elementos, podendo ser usado aonde quer que fosse, pois resistia à poeira, água, à transpiração, ao calor, ao frio e até mesmo à neve. Seu primeiro Oyster tinha um defeito, este era sua coroa. O relógio era hermético apenas quando a coroa estivesse rosqueada. Para desencorajar as pessoas de brincarem com a coroa, Wilders veio com outra inovação que impulsionou a indústria relojoeira ainda mais à frente. Em 1931, inventou e patenteou o primeiro mecanismo de corda automática, equipada com um rotor perpétuo, que literalmente dava corda ao relógio a cada movimento do pulso do usuário através de uma placa de metal semicircular, que sob a ação da gravidade movia-se livremente para carregar a corda do relógio. Este sistema engenhoso é uma verdadeira obra de arte e hoje em dia é o coração de todos os relógios automáticos modernos. O primeiro relógio automático de sucesso tornou-se pedra fundamental do Império Rolex. O modelo Oyster Perpetual é o que realmente faz um Rolex ser um Rolex. Este modelo já sobreviveu às profundezas do oceano com Jacques Piccard e à conquista do Monte Everest com Sir Edmund Hillary, e manteve a sua precisão em temperaturas abaixo de zero no Ártico, no escaldante deserto do Saara e na ausência da gravidade do espaço. Ignorou acidentes de aviões, lanchas e naufrágios, quebrou a barreira do som e foi ejetado de um caça a 22 mil pés. Ainda na década de 1930, a Rolex percebeu a formidável oportunidade que o mundo contemporâneo oferecia para testar, aperfeiçoar e divulgar o desempenho técnico do relógio Oyster em diversas áreas. Esportes, aviação, automobilismo e expedições constituíram autênticos laboratórios para os inúmeros atributos técnicos dos relógios da marca suíça. Por isso, exploradores e pioneiros submetiam os relógios de pulso a testes em condições reais, em ambientes cada vez mais hostis. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, o nome Rolex tinha tanto prestígio na Grã-Bretanha que os pilotos da Real Força Aérea, conhecida como RAF,
rejeitavam relógios inferiores distribuídos pelo governo e exigiram usar um Rolex, e isso levou a quase esgotar o estoque inglês do Rolex Oyster Perpetual. A gentileza era devidamente recompensada. Qualquer prisioneiro de guerra britânico cujo Rolex fosse confiscado precisava apenas escrever uma carta para Genebra para receber sua reposição. Soldados yankees voltavam para casa com um novo souvenir em seus pulsos, e assim o romance dos Estados Unidos com o Rolex começou. Graças ao domínio total das técnicas de precisão cronométrica e impermeabilidade, a Rolex começou a desenvolver relógios usados como instrumentos profissionais, cujas funções iam além da simples indicação das horas. Esses relógios eram destinados às novas atividades como mergulho profissional, aviação, alpinismo e exploração científica. Com isso, a fama da marca aumentou ainda mais e Rolex se tornou um grande símbolo de status pelo mundo afora. Em 1953, membros de uma vitoriosa expedição ao Monte Everest, chefiada por Sir John Hunt, usaram o modelo Oyster em um grande teste para a marca. Como consequência direta deste fascinante capítulo da aventura humana, o Oyster Perpetual Explorer, lançado nesta época, foi imediatamente alcançando a categoria de ícone. Já o advento do mergulho com um cilindro e exploração das profundezas do mar moldaram um novo emblemático modelo Submariner. Isso porque, nessa época, a empresa efetuou testes rigorosos com um modelo experimental chamado Deep Sea Special, com base nos conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento dos principais modelos. O terceiro Deep Sea Special foi capaz de resistir às condições mais extremas. A depressão Challenger, na Fossa das Marianas, no Pacífico, é considerada a região mais profunda dos oceanos. Embora tenha vivido em Genebra por 40 anos, Wilders nunca se tornou um cidadão suíço. Ele morreu como um cidadão britânico no dia 6 de julho de 1960. 2 anos após a sua morte, o quadro de diretores da empresa nomeou André Hegner, aos 41 anos de idade, como o novo diretor-geral. Tendo trabalhado com Wilders por 12 anos, ele compartilhava a visão de seu patrão para a empresa, bem como seu alto nível de energia. Todos esses traços provaram-se inestimáveis quando a indústria relojoeira suíça começou a cair no esquecimento. A popularidade do quartzo no final da década de 1960 quase varreu o relógio mecânico da história. Com a substituição do trabalho intensivo do artesanato pela tecnologia digital de baixo custo, os japoneses deixaram a indústria suíça em estado crítico. Enquanto a maioria das relojoarias de Genebra embarcava febrilmente no modelo de quartzo, a Rolex resolutamente se agarrava às suas armas mecânicas. Quando a poeira assentou, mais da metade dos produtores de relógios de Genebra havia falido. Um terço dos sobreviventes, incluindo nomes de prestígios como Omega, Longines, Tissot e Rando, acabaram incorporadas por grupos de investidores privados para evitar a falência. Esse destino não aconteceria com a Rolex, porque Hans Wilsdorf, ainda em vida, garantiu que ela nunca seria vendida. Isso porque, em 1944, quando ele ficou viúvo, ele criou uma fundação com seu nome que ficaria responsável por perpetuar a marca e doar parte dos lucros. A Rolex não festejou os 100 anos de história em 2008. A badalada grife não perdeu a hora, só não queria fazer alarde. Assim mesmo, sem anúncios, apenas o relançamento dos relógios Oyster Perpetual Day Date de 1956, ícone na história da marca por ser o primeiro a mostrar dia da semana por extenso. Há quem ache heresia, mas o anti-marketing da Rolex é seu principal marketing. São as raras as aparições de seus executivos na mídia. O curioso é que a marca, contudo, é muito falada. Estima-se que ela seja uma das maiores compradoras de ouro da Suíça, matéria-prima crucial na produção de seus relógios. Suas peças são desejadas no mundo inteiro e seu logotipo é facilmente reconhecido por sua tradicional coroa.
Mais de 200 artesãos, relojoeiros e técnicos trabalharão em um relógio antes que ele adquira a certificação da Rolex. Antes de sair de Genebra, cada relógio é submetido a rigorosos testes de controle de qualidade. Cada mostrador, aro e coroa serão checados por várias vezes com relação a riscos, poeira e imperfeições estáticas. A distância microscópica entre os ponteiros de horas e minutos será caprichosamente calibrada para assegurar que permanecerão perfeitamente paralelos. Antes de chegar ao pulso do consumidor, uma pulseira de relógio Rolex é aberta e fechada aproximadamente 15.000 vezes para garantir sua qualidade. Uma câmera pressurizada irá certificar que cada relógio seja impermeável até uma profundidade de 330 pés. Os modelos para mergulho Submarine e Sea Dealer são garantidos de 1.000 a 4.000 pés. E cada relógio deverá encarar um teste de precisão contra um relógio atômico, para que não perca mais de 2 segundos durante um século. Após passar por dezenas de testes, um relógio receberá o selo Rolex. Para fabricar a caixa de seus relógios, a Rolex utiliza desde 1985 a liga de aço 904L, conhecida como Ostersteel, desde 2018. Geralmente reservada aos setores aeroespacial, químico e de alta tecnologia, e cuja altíssima resistência à corrosão pode ser comparada à de metais preciosos. Além de proporcionar um acabamento brilhante e impecável, um dos metais que a empresa desenvolveu se chama Rolésio, uma combinação de aço inoxidável e platina utilizada para o verso das caixas de alguns relógios. Essa atenção ao detalhe limita a produção da Rolex a 800.000 relógios por ano, baseada em uma estimativa da indústria. Atualmente, sediada em Genebra, a Rolex possui 3 edifícios base: a sede das Acácias, que abriga o comando administrativo, a sede Schönborn, que desenvolve os mostradores e a relojaria, e a sede de Plan-les-Ouates, que faz as pulseiras. Há também uma quarta e moderna sede na cidade de Biel, apenas para a produção de mecanismos. A empresa não fabrica apenas relógios, mas desde 2004 também funde 3 ligas exclusivas do ouro, amarelo, branco e rosa, patenteado de Everose. E considerando o custo de um Rolex e os materiais utilizados para fazer um modelo, não é de se surpreender que a fábrica seja mais segura que uma prisão de segurança máxima. A Rolex leva a segurança muito a sério. Todos os empregados precisam passar por reconhecimento digital e de retina. Caminhões blindados são utilizados para mover peças de um lugar para outro. O marketing da marca é baseado em patrocínios de eventos esportivos, associação com artes clássicas e reconhecimento de pessoas apaixonadas por aventura. A marca tem uma ligação muito forte com o esporte, utilizando isso como uma potente ferramenta de marketing. Essa experiência deu origem ao conceito de embaixadores. Atualmente a marca tem mais de 30 embaixadores globais, como por exemplo o tenista Roger Federer desde 2006, os golfistas Jack Nicklaus, Gary Player e Tiger Woods, a golfista Annika Sorenstam, a esquiadora Lara Gutberami, o tenor Juan Diego Flores, os ex-pilotos de Fórmula 1 Jack Stewart, Nico Rosberg e Mark Webber, o cavaleiro suíço Steve Gerdatt, o cineasta James Cameron, o explorador polar belga Alain Humbert, o pianista clássico chinês Yunji e o iatista Paul Caillard. Os patrocínios esportivos da marca são apenas para aqueles esportes clássicos, em 90% das vezes, praticados individualmente, que exigiam precisão e concentração, que tenham um forte relacionamento com a imagem da marca e do produto e que sejam conhecidos pelo extremo prestígio social. Os profissionais patrocinados são sempre os melhores do mundo e em seus respectivos esportes. A marca Rolex tem hoje parcerias internacionais com 6 esportes: iatismo, golfe, tênis, hipinismo, esqui e automobilismo, com parceria com a Fórmula 1.
A Rolex possui mais de 28 filiais espalhadas pelo mundo. Ao todo, são mais de 170 modelos disponíveis, vendidos através de 4.000 renomadas relojoarias e joalherias em mais de 100 países, além de uma restrita e pequena rede de lojas próprias, localizadas na França, Suíça, Itália, Portugal e Estados Unidos. A primeira loja própria da grife em solo brasileiro foi inaugurada em 2008, localizada no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Seu faturamento mundial estimado é superior a 5 bilhões de dólares anuais e por ano são produzidos em média 800 mil relógios da marca Rolex. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar. Obrigado por me acompanhar até aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.